Este é o dia que o Senhor fez, nos alegramos neste dia de hoje. Amém, irmãos? Ok, glória a Deus. Então, eu trago uma pequena palavra para partilharmos, né? Uma palavra que é de conhecimento. Como? Amém, ok. Uma palavra que é de conhecimento já de todos. Eu sei que os irmãos, que a igreja conhece muito bem a palavra de Deus. Conhecem os mandamentos, não é? Mas uma coisa é conhecermos, a outra depois é andarmos e fazermos no que conhecemos. Amém? Glória a Deus. No entanto, irmã, a palavra de Deus diz que toda palavra, todo ensino que nos é ministrado na palavra de Deus, ele vem para benefício de nós que cremos, de nós que somos filhos de Deus, de nós que somos pertencentes ao reino, não é? E é tudo para o nosso conhecimento, a fim de quê? A fim de que nós possamos nos pautar naquilo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? No entanto, nada é do ensino da palavra de Deus vem para a nossa condenação. Amém? Vem tudo para nos chamar a atenção, de maneira que nós somos filhos de Deus e filhas de Deus, andemos de acordo. Concordam comigo, irmãos? Amém? Por isso, abram as Bíblias em 2 Coríntios 5:17. É um versículo conhecido pelos irmãos. Está aqui, ok? Peço desculpa por não ter aqui, não sei se vão poder passar todos os versículos ou não. E pronto. Ok, tá bom. Obrigada, Cristina, obrigado. Atrasei um bocadinho enviar os versículos, mas graças a Deus pela eficiência dos irmãos da multimédia. Amém? São uma bênção, não? Amém. Portanto, 2 Coríntios 5:17-18, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Eu vou ler aqui, pronto, também tem aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Portanto, o título da mensagem é vestes novas em vez de velhas. Amém? No entanto, e esta passagem diz alguma coisa que nos chama muito a atenção com relação ao nosso viver diário. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E para sermos novas criaturas, verdadeiramente, é necessário que nos libertemos de laços antigos que nos ligavam ao nosso passado. Amém, irmãos? Amém? Sim ou não? Vamos em Efésios 4, se faz favor. Amém. Obrigado. Obrigado. Efésios 4. Onde é que está o Efésio? 4:22. Diz assim: quando a antiga maneira de viver, ou do trato passado, vou ler aqui, vos despejeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Entanto, em verdadeira justiça e santidade. Eu vou continuar aqui. Não tem continuação? Tem? Ok. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Amém? Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponham sol sobre a vossa ira. Significa dizer, o irmão se estiver irado com o irmão ou a irmã, tem alguma situação, não deixem com que passem de um dia para o outro irados, fiquem irados e revoltados uns contra os outros, mas sim procurem fazer as pazes. Amém? No entanto, não deis lugar ao diabo. Anda. Já está? Ok, não. Ok. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém, irmão? É assim, irmãos, quando fui convidado para vir aqui partilhar a palavra convosco, eu passei semanas a contender comigo mesmo. Eu quis falar de uma outra coisa, eu quis falar acerca do poder da oração. É um tema na qual eu estou mais à vontade para falar, mas a palavra, o poder da oração era o que estava no meu coração, mas eu sentia aqui dentro um borbulhar. Eu trabalhava, eu ia para o trabalho, a fazer o meu trabalho, o poder da oração. Alguma vez me dizia, uma voz vinha dentro de mim, não é poder da oração, fala acerca de mudança na vida das pessoas. Poder da oração, não é isto, fala acerca disto. É uma guerra, é sério, irmão. Já tinha levado esta mensagem acerca do poder da oração, mas a palavra que continua a martelar aqui dentro é esta. Eu disse, pronto, vou falar acerca disto. Algo me dizia que há necessidade de se comunicar esta mensagem à igreja. Agora, o porquê, Deus é que sabe. Amém, irmãos? No entanto, estamos a ver aqui em Efésios 4, 22 a 32, o despir-se do velho homem, que segundo Deus, que segundo a palavra de Deus nos diz, é uma vontade de Deus, para quê? Para o benefício da igreja, no que toca à santificação da igreja. Amém? Só assim nós poderemos, então, sermos o sal e a luz que Deus quer que sejamos. Amém? No entanto, essas coisas que estão aqui descritas em Efésios 4, 22 a 32, são situações verdadeiramente que passam-se nas igrejas, irmãos. São situações que passam-se nas igrejas. Amém? As nossas atitudes da velha vida que nós tínhamos, por exemplo, a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, sejam tiradas diante de nós. Se Deus nos incentiva a tirarmos essas coisas diante de nós, diante do nosso homem e mulher interior, é porque Deus sabe que haviam, ou há, essas coisas ainda a trabalhar em nós. Então, é vontade do Pai que nós nos despamos dessa velha natureza e nos vistamos da nova natureza, criado em Cristo Jesus, para que nós andemos nelas. Amém? A fim de quê? Primeiramente, de agradarmos ao Pai. Primeiro. E segundo, de nos podermos agradar uns aos outros. De nos podermos sujeitar uns aos outros. Amém? Para que o nome do Senhor seja exaltado no seio da igreja, no seio do seu povo, e nós possamos ser, então, aquele bom testemunho, aquele bom perfume de Cristo lá fora, diante de todos que convivem conosco. Concordam comigo, irmãos? Amém? Então, esta é a vontade do Pai para conosco, porque são coisas que acontecem no tempo de hoje, irmão, eu tenho ouvido com cada coisa que se passa nas igrejas, não só aqui em Portugal, e aqui dentro não se passa nada, aqui somos todos uma bênção, né? Amém. Aleluia, somos uma bênção. Amém. Mas são coisas arrepiantes que se passam nas igrejas, hein? Guerras, contendas, essas coisas todas, coisas que nós perguntamos, mas então, afinal de contas, os ensinos que nós recebemos da palavra vão aonde? Vão aonde? Entram por aqui, saem por aqui? Aqui dentro não fica nada? Aí mas o que é que está a passar com as igrejas? É verdade, irmãos. Passa-se com cada coisa que eu fico espatufado. Eu disse, eu também falho, eu não sou perfeito, também falho, mas até aquele ponto, não, espera lá. É verdade, irmãos. São coisas que a mim, por exemplo, me deixam de boca aberta. Eu não consigo entender. Não consigo, para quem diz que é cristão e vê às vezes aquela pessoa aí, quando ela está a orar, até parece que... meus irmãos, esse é outro assunto, ok. Vamos lá. Ok, glória a Deus. No entanto, só assim, nós metendo em prática, ou nos esforçamos pelo menos, porque, irmão, é assim, não é fácil fazer a vontade de Deus, amém? Não é fácil, mas também não é impossível, é possível, ok? Porque se fosse fácil, Jesus nos dizia assim, não pequeis,
O Senhor nos adverte, não pequeis, mas se porém, Ele não metia mas se porém, porque Ele sabe que nós, esse mais se porém pecarem, esta parte de mais se porém pecarem, esse veio a vontade e misericórdia do nosso Pai. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos falhados. Deus sabe que nós somos carne. Estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a pecar. Você diz, mas se por acaso vierem a serem surpreendidos com pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Amém? Nosso Pai é misericordioso, irmãos. Se estamos aqui, é pela graça misericordiosa do nosso Pai. Senão ninguém estaria aqui. Amém? E a Bíblia diz que a nossa justiça são, aos olhos de Deus, trapos de imundícia. Sabem o que é isto? Sem Ele não somos nada. Sem nos chegarmos a Ele, não vamos a lado nenhum. Amém, igreja? Por isso é tempo de nos despirmos da velha natureza. Amém? Vamos em Colossenses 3. Colossenses 3, versos 1 a 17. São versículos realmente que estão ligados a essa pequena partilha. E não dá para lermos versículos isolados. Tem que ser assim, todos assim, para nós podermos compreender o sentido desta palavra, o sentido desta chamada atenção. Amém? Que Deus nos faz aqui. Colossenses 3, 1 a 17. Está aí? Ok. Colossenses 3, 1 a 17. Se eu só situar aqui na minha Bíblia, vai poder estar aqui, tomar o controle daqui e daqui também. Colossenses 17. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? De onde é que tem sido dirigido nossos pensamentos, igreja? Nós como cristãos, né? Não é? Está um bocadinho dividido nossos pensamentos, vamos ser sinceros, né? Às vezes pensamos um bocadinho nas nossas coisas, pensamos nas coisas de cima. O que é pensar nas coisas de cima? Pensar nas coisas de cima é nós primeiramente reconhecermos quem somos em Cristo. Amém? Eu sou filho de Deus, né? Tenho comunhão com Deus. Se sou filho de Deus, tenho que pensar na minha responsabilidade. Comunhão com o Pai. É importante. Comunhão com o Pai, comunhão com a palavra, não é? Logo pela manhã, né? É normal, né? Que um cristão busca desde de manhã, antes de sair de casa, orar, não é? Eu não vou perguntar quem faz ou deixa de fazer, mas os irmãos sabem que tem, pronto. Pelo menos eu tenho esse hábito, eu mais a minha Margarida. No entanto, é assim, primeiramente é isto, não é? Pensar nas coisas de cima. Onde é a fonte da nossa vida, certo? A fonte da nossa vida vem lá de cima, que está aqui também dentro de nós. Onde é que se encontra? Onde é que se encontra o Senhor Jesus Cristo? À destra de Deus Pai, lá nos céus. A palavra está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas tudo vem deles. Amém? A Bíblia diz, tudo vem dele, tudo é deles, tudo vem dele, tudo para eles volta. Nada do que temos é nosso. Amém, igreja? No entanto, nosso pensamento deve ser direcionado nisto, deve ser direcionado naquilo que é a primazia em nossas vidas, que é Deus, a sua palavra e o seu Espírito Santo em nós. Concordam comigo, irmãos? Amém? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estás mortos, o morto não se move, pois não? Eu já vi morto a ressuscitarem. Mas ressuscitaram pelo poder de Deus. Amém? Amém? Ressuscitaram pelo poder de Deus. Ele morreu, ressuscitou. Um deles é o Lázaro. Amém? Acho que quando ele ressuscitou, teve uma vida santa. Não sei se depois dali o que aconteceu com ele, mas eu penso que foi por aí. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Deus. Mais? Não há mais? Bora, tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Amém? Aqui o de espírito, morto
despir-se da velha vida, das velhas roupas com os seus pecados. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Não se nomeia entre nós como santos. Amém, irmãos? Não se deixem enganar. Amém? Há o Espírito Anticristo que já opera nas igrejas de Deus. Esse Espírito visa, só tem um alvo. É mesmo enganar. É deitar abaixo os filhos de Deus, dispersá-los, meter-os fora do controle do Senhor. O Espírito visa isso, irmão. É um Espírito que aparentemente aparece com toda a sorte de prodígios e maravilha. Opera aí cenas que as pessoas, pronto, quem não está bem firme na palavra, cai na onda. É o trabalho do diabo. Irmãos e irmãs, vamos despertar. O diabo quer levar consigo uma maior parte de gente para o inferno. E nós, igreja, temos que estar atentos a isto, irmãos. Temos que estar atentos a isto. É sim, está escrito que é vontade de Deus Pai que todos os homens se salvem e que todos venham ao arrependimento. Mas para que isso aconteça, nós, igreja, temos que estar em sintonia com a vontade do Pai. Fazendo o quê? Fazendo o quê, irmãos? Nos despirmos primeiramente da velha natureza. Para sermos o quê? Sal e luz. Para sermos o exemplo. Não é verdade? Para sermos uma influência. Amém, irmãos? Como é que o mundo, a Bíblia diz que o mundo espera, está na expectativa, geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Como é que o mundo vai esperar a manifestação dos filhos de Deus se os filhos de Deus não querem se libertar das coisas mundanas, da velha vida? Se não somos o exemplo. Como é que o mundo... saúde, irmã. Como é... Amém? Amém? Como é que o mundo vai... Ok, irmã, está à vontade. Amém, irmão? Igreja? Alô? É verdade. Para nós termos uma influência, sal e luz, irmãos, devemos nos libertar dessas coisas todas. Escritas aqui em Colossenses, que estamos a ver agora em Efésio. Certo? Temos que nos libertar dessas coisas todas, igreja. Para sermos sal e luz. A fofoca, essas coisas todas. Vamos ver mais à frente. Para quê? Para que nós possamos, no entanto, fazer aquilo que o Pai nos pede para fazermos. Mais do que isso, então sermos verdadeiramente um exemplo, não é? Do nosso viver diário perante as pessoas, no nosso dia a dia. Amém? Ok. Se faz favor. Então, dessas coisas todas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivias nelas. Não, por isso mesmo, as coisas antigas já não podem fazer parte do viver diário de um cristão. Porque essas coisas, nós vivíamos nela, quando andávamos nela, quando nós que somos hoje agora filhos de Deus, éramos mundanos. Estávamos no mundo, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos a revelação, ninguém nos tinha dado a conhecer qual é a vontade de Deus. Amém? E nós andávamos nessas coisas porque estávamos na inocência, como se diz, não é? Verso 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora, aleluia, mas agora, como cristão que somos, como filhos de Deus que somos, como santos que somos, não é? Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Cólera é aquele furor, aquela coisa feia, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amém, igrejas? Amém? Aqui não há ninguém que tem esse tipo de comportamento. Somos todos uma bênção. Amém? Somos todos uma bênção. Amém? Mais para frente. Então, no verso 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, com suas mentiras, né? Se bem que ainda falhamos às vezes nisto, com os seus feitos. Verso 10, e vos revestis do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Qual é o novo homem? O novo homem é onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 10. 12, aliás. 12 agora, sim. Já está? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, ok? Longanimidade. Essas são as novas vestes com as quais devemos nos revestir, com as quais devemos nos revestir, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, não vai difamar, não? Não. Se alguém tem queixa contra o outro, faz o quê? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 13. Amém? Continuação, irmãos, verso 14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine nos vossos corações. E sedes agradecidos. Amém, igreja? Estamos a ver em Colossenses 17. Sede agradecidos. Amém? E tudo isto, irmão, essas coisas todas, de nós não nos despirmos do velho homem, certo? Isso contamina o homem. Se nós continuarmos nesta insistência, posso dizer insistência, sim, porque Deus está aí para ajudar, irmão. Deus está ali, a graça está ali. Eu disse há bocado que fazer a vontade de Deus não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Por que não é impossível? Se abrirmos nosso coração para Deus, Ele nos ajuda. Se não disponibilizarmos, Senhor, eis-me aqui, né? Transforma, remova tudo quanto não é teu em mim, Ele vai fazer isto. É o que Deus mais quer. Remover tudo quanto não é dele na vida de todo aquele que o pertence. E colocar dentro desta pessoa aquilo que pertence a ele, aquilo que é dele. O amor que é dele, a paz que é dele, a misericórdia, a compaixão, o perdão. O espírito de obediência a ele. Deus quer colocar isso dentro de cada um de nós. Por isso, só não é transformado, o Filho de Deus só não é transformado quando fecha o seu coração para o Senhor, certo? Ou quando fecha o seu coração, vamos lá supor, para atender, por exemplo, um aconselhamento de um pastor, para essa pessoa ser ajudada, certo? Quando uma pessoa não quer ser ajudada, nem Deus pode fazer nada. É verdade. O que é que diz a palavra de Deus? Aquele que querer será salvo, quem não querer será condenado. Livre-arbítrio, ok? Sim ou não? Amém? Deus não obriga ninguém a nada. Então, se nós queremos ser ajudados, temos que abrir nosso coração para o Senhor. Temos que abrir nosso coração, desabafar com algum irmão de confiança. E essa pessoa com qual nós vamos desabafar também tem que ser maduro em guardar aquele desabafo e ajudar a pessoa, em vez de estar a difamar aquela pessoa. Amém, igreja? É possível, sim, senhora, nós mudarmos, mas temos que estar disponíveis para tal. Se não houver disponibilidade, não ajuda para ninguém. Eu estou a passar necessidade, vamos lá supor um exemplo, estou a passar necessidade, eu preciso de ajuda do pastor Jorge. Ele pergunta, o que é que tu precisas, o que é que se passa contigo? Eu disse, não se passa nada, está tudo bem. A fingir, afinal de contas, eu preciso de ajuda, preciso de ser ajudado. Será que eu vou receber a ajuda dele? Não recebo. Não recebo a ajuda dele. A mudança também, isso também tem a ver com a mudança que Deus quer fazer em nossas vidas. Deus só muda-nos se nós abrirmos nosso coração para Ele. Infelizmente, digo realmente infelizmente, porque dentro das igrejas de Cristo, não só no CCV em todo lado, segundo o testemunho que eu tenho recebido por ali, muitos até agora, cristãos mesmo, já há 20, 40, 50 anos nas igrejas, até agora ainda não querem abrir definitivamente seu coração para o Senhor. Por quê? Porque querem jogar de dois lados. A Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Nem a Deus, nem a mamão, não é? Nem assim que diz. Aí estava falando de finanças, mas no fundo é igual. Não podemos servir a dois senhores. Ou um ou o outro. Mas infelizmente existe. Não estou aqui, irmão, por favor, me interpretem bem, não me interpretem mal. Não estou aqui a querer partilhar alguma coisa. Não digo pregação, porque eu não sou pregador. Não estou aqui a partilhar alguma coisa com os irmãos para condenar ninguém, para apontar dedo. Não é nada disto. Eu sou para despertar a igreja. Amém? Para despertar a igreja, é a necessidade que temos de voltar às costas, ou pelo menos nos esforçarmos em voltarmos às costas à velha vida, à velha conduta. É só isto. Por favor, não me interpreta que eu estou aqui a querer apontar. Não é apontar de ninguém. É uma chamada de atenção que Deus está a fazer a nós todos. Não foi fácil. Eu procurar, como é que se diz? Procurar na palavra de Deus, tudo isso que Deus começou a colocar no meu coração, para poder trazer essa partilha aqui com os irmãos. Não foi fácil. Eu não quis isso, mas Deus, não, ficas ali e vai falar disto. Sim, é verdade. Há alguma necessidade disto, irmão.
No entanto, isto tudo contamina-nos, porque Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que é que sai dentro de nós? O que sai em nós é o quê? Muitas das vezes. Se nós nos despirmos da velha vida, vai sair em nós o quê? Amor, fruto do Espírito, ok? Também veremos isso daqui a pouco. Ainda tem um tempo, graças a Deus. No entanto, mas se não nos despirmos da velha vida, continuamos sempre na velha vida, o que é que vai sair em nós? O espírito de prostituição, tudo mais isso, vai sair que é mentira, vai sair o que? Vai sair outras coisas todas, tudo. Jesus citou até disto, até falou dos nomes disto. Porque o que sai do quê? Do coração. E do coração procedem o quê? Os maus pensamentos, que não sei o que, eles fez aí uma lista de coisas. Isso é que contamina o homem. Igreja, é tempo de despertar, de maneira a nos livrarmos desta contaminação. Amém. Pastor Jorge, falaste muito bem. Desperta, tu que dorme. Às vezes precisamos despertar. Às vezes estamos a dormir, mas a dormir pensamos que estamos a dormir na graça. Afinal, não, estamos a dormir debaixo das ordens do capeta. Conhece quem é o capeta? Irmã Gail parece conhecer melhor, né? Esse é um termo brasileiro, não é? O capeta. Existe, é real. O diabo é real. Não brinquem com ele, que ele é mau. É mau, é verdade, sim. Ele é mau. E peca de princípio. Amém? No entanto, tudo isto contamina o homem, irmãos. No entanto, isto é o que sai dentro do coração do homem. No entanto, e mais uma coisa ainda. Irmãos, está lá em Provérbios, quando não me lembro bem do versículo, está lá em Provérbios onde Deus diz, 6 coisas Deus despreza, a 7ª Deus abomina, vomita. Sabe qual é essa 7ª coisa? Aqueles que causam contente entre irmãos, que se deixam levar pelo diabo para fomentar guerras no meio da igreja, para serem instrumentos usados para poderem trazer o quê? O vírus da falsidade, o vírus da murmuração, o vírus da fações, são as divisões, o vírus da discórdia, o vírus da aparência. Eu amanhã, a próxima semana, não vou à igreja porque quem vai pregar é o irmão Raul. Não gosto do nariz dele. Irmãos, isto acontece nas igrejas. Não, é verdade, os irmãos sabem que é verdade. Isto, infelizmente, digo infelizmente, porque há muita gente que ainda não querem se libertar dessas coisas, irmão. Igreja, Deus vomita essas coisas. Isso vomita. Que causam problema nas igrejas, irmãos. Isto acontece. Por quê? Porque o povo de Deus ainda insiste, digo mesmo o povo de Deus de uma forma geral, ainda insiste em dar lugar ao diabo. Em dar lugar ao diabo. Para o diabo poder reinar na igreja. O diabo não usa outras pessoas, porque o pessoal do mundo está sob controle dele. Ele vai provocar discórdia dentro da igreja e dentro do povo de Deus. Para poder quê? Fazer parar a obra. Certo? Para fazer parar a obra. Irmãos, se o povo de Deus não desse lugar ao diabo nas igrejas, de reinar, com as suas atitudes, essas coisas que estamos a ver aqui agora, fações, divisões, deixarem-se levar por isto, grupinhos por ali fora, uma coisa eu vos garanto. Tem que falar, tem que ser. Uma coisa eu vos garanto, irmão, se Deus não desse, se a igreja não desse lugar a essas coisas todas nas igrejas, se não se deixássemos levar pela influência do diabo, porque para o povo dar lugar à murmuração, a fações, a divisões, a grupinhos nas igrejas, estão a dar, é motivo de dar lugar. Isso acontece porque o povo dá lugar ao diabo, dá lugar ao mal, dá lugar a essas situações. Ninguém é obrigado a fazer nada.
Se alguém me chamar para falar mal de algum irmão, eu só vou aceitar, concordar em falar mal daquele irmão. Se eu para concordar, só dizer que sim, vamos falar mal. Mas se eu dizer, irmão, para, eu não quero ouvir nada disso, eu me retiro daquilo, nada me vai contaminar, certo? E aquela pessoa, se ela vai procurar alguma pessoa mais frágil para poder falar, e que tem para falar, e contra o A ou B, se criar em outro. O que eu estou querendo dizer com isto? Se nós não dessemos lugar ao diabo nas igrejas, irmão, pastor Jorge Elia, nós não estaríamos com esta casa conforme estamos hoje. Hein? Nós precisávamos já de um outro espaço para cultuarmos por causa das multidões. Se nós não dessemos lugar ao diabo, pastor Jorge Elia, nós se calhar precisávamos de 4 ou 5 espaços maiores que Alvalade. Quantos de nós estamos aqui, né? Conhecemos-nos com tantos irmãos que já se foram embora. Espero estarem a cultuar noutras igrejas. E eu creio que estão. Isso é bom. Mas, meus irmãos, não há nada de melhor do que continuar a conviver com pessoas com pessoas que já fizeram parte ou fazem parte, não se convive e tudo mais. Isso não há nada de melhor. É bom, para mim, essa é a minha opinião. Era bom. Hein? Mas Deus vai fazer voltar novamente esta situação, vai fazer voltar novamente esta frutificação desta igreja, vai fazer voltar novamente isto, irmão. Eu estou a dizer, tenho profetizado isto, nós temos orado acerca disto, né? Tanto no grupo como qualquer pessoa que se junta a nós em oração, nós lá em casa também temos orado nisto. E um dia desse, o que eu vou dizer agora não vou inventar nada. Um dia desse eu estava... há 3 semanas atrás, uma semana, acho que foi antes ou depois de nos convidarem para sermos líderes da intercessão, eu tive um sonho. Neste sonho, estávamos aqui a orar nós todos não, estava mais ou menos uma casa cheia, minha cheia. Estava o pastor João a liderar a oração aqui, estava ele a liderar a oração, e no meio da oração, alguém levantou-se, não sei se fui eu, foi quem, alguém levantou-se. Clamávamos a Deus. Senhor, obrigado por esta casa cheia. Estávamos a profetizar o encher desta casa. Estávamos a profetizar isto. E o pastor João levanta-se e diz, olha Raul, olha uma coisa. Olha, Deus estava a mostrar que aquele espaço está à frente já é nosso. Nós temos agora... Estava aqui o pastor João de pé. Ele mostrava-me assim, aquele espaço... Não, irmão, aconteceu no sonho, sonhei. Eu sonhei assim. Só estava a compartilhar aquilo que eu sonhei. O pastor João mostrava-me aquele edifício. Mas ela mostrava-me aquele edifício, eu via esta parede a partir-se e nós a tomáramos conta do edifício aqui de lado. E ao vermos isso, automaticamente metemos nossos olhos aqui na porta, víamos multidões a virem aqui, a entrarem. Vinham pessoas a entrarem aqui, para a sala. E nós todos ficamos a louvar a Deus. Irmãos, aquilo era uma alegria. Eu disse, porque aquele sonho, depois despertei, eu disse, estou a sonhar. Eu disse, mas depois na minha oração de manhã, eu comecei a louvar a Deus, eu disse para o Senhor, obrigado, porque eu creio neste dia. Eu creio neste dia, eu acredito que a casa vai se encher novamente. Eu creio nisto, Jesus. A casa vai se encher novamente. Levantei-me e continuei a louvar a Deus. Irmãos, é realidade, as coisas de Deus para se tornar uma realidade nas nossas vidas, o que é que diz a Bíblia? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê, se tu podes crer. No entanto, meus irmãos, essas coisas todas devem morrer em nossas vidas, no nosso viver diário. Amém, irmão? A Bíblia diz, eu falei há bocado, que o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? São essas que estamos a ver aqui nessas passagens. Amém? Que infelizmente, ainda às vezes damos lugar à nossa vida. Então, essas obras do diabo existem. O diabo, Satanás, existe. E ele é tentador. Continua. Ele não parou, só trabalho de tentação. Ele continua a insistir a tentar. Para quê? Para poder resgatar o mais possível que ele puder almas para o inferno. Porque ele sabe o fim dele. E ele não quer ir sozinho. Satanás não quer ir sozinho. Amém, irmão? Ele sabe o fim que ele reserva. No entanto, Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo no seio do quê? No seio da igreja. Amém?
Para quê? Para que a vontade de Deus se cumprisse também no seio da igreja. Para que a vontade do Pai se cumprisse no seio da igreja. Amém? Ou na continuidade, desculpe, o meu português está um bocadinho assim meio baralhado, mas na continuidade, não é? Do crescimento do reino de Deus. Então, nós não podemos ser motivo, irmão, não podemos ser motivos ou canais de fazer parar a obra de Deus, antes pelo contrário. Temos que ser canais, né, de fazer avançar o reino. Amém? Despindo-nos dessas velhas coisas. Amém? Que provocam estrago na igreja. Essas coisas provocam estrago na igreja, dentro da igreja e também na vida individual como membros. Amém? Provoca estrago, irmãos. Nos afasta de Deus. Por isso é hora, igreja, é hora de despertarmos, hein? E darmos um basta. E darmos um basta nisto. Essa palavra não se aproxima também para mim. Eu sou igual, não sou santinho. Também falho. Mas é hora de despertarmos, igreja. É hora de despertarmos. Amém? Em Gálatas 5,16, aliás, em Gálatas 3, 1 a 3, não sei se já não veio, né? Essa já não veio, pronto, já não veio, pronto. Se irmãos puderem abrir, agradecia-se. Gálatas 3, 1 a 3. Se puder, quem puder abrir, abre. Quem não puder, também vamos. Isso é um versículo conhecido pelos irmãos. Diz assim, o apóstolo Paulo a chamar a atenção à igreja do lado dos Gálatas, né? A chamar a atenção à igreja. O povo começou bem, o povo adorava bem. Hein? O povo amava a igreja, amavam-se uns aos outros. O povo reverenciava o Senhor. O povo andava na luz da palavra. De repente, o povo virou a bússola do outro lado. E o apóstolo Paulo ficou totalmente admirado, espatifado e disse: vocês começaram bem no espírito. Quem vos fascinou? Fascinar significa dizer quem vos enfeitiçou. Para vocês estão de repente, né? Começaram no espírito, estavam bem, estavam a caminhar bem, era uma bênção, e de repente passaram para o lado do outro lado, do lado do capeta. Qual é a vossa? Começar na carne, começar no espírito e acabar na carne. A igreja estava no espírito, de repente a igreja voltou, virou, trocaram um disco. E o Paulo ficou totalmente espatifado. Será que isso acontece nos dias de hoje nas igrejas? Eu disse há bocado que eu tenho ouvido, e também tenho visto cenas acontecer por aí nas igrejas de Cristo, que é uma coisa louca. Igrejas, ao invés de começar... Aliás, são igrejas agora que estão posso colocá-las no patamar aqui da igreja aqui na Galácia, né? Como é que chama? Gálatas, igreja, como é que chama? Galácia, né? Pronto, Galácia, ok. Na Galácia. Eu posso metê-las no mesmo patamar que a igreja da Galácia. Igrejas começaram na carne, começaram no espírito e agora estão a passar pela carne. Mas com todo tipo de sinais e prodígios, irmãos. Com todo tipo de sinais e prodígios. E maravilhas. Esse espírito é o espírito do anticristo, que a Bíblia diz. Diz que esse espírito se manifestará com todo tipo de prodígios e maravilhas. Enganarão a muitos. O espírito do anticristo já se encontra nas igrejas. Concordam comigo ou não? Sim. Falso ensinamento. É verdade, irmãos? Sim. Sim, Abrem a palavra, falam de Deus, mas no fundo, o objetivo não é este. Por favor, irmão, estou aqui falando só para despertar a igreja, para não estarmos atentos a essas coisas. Temos que ficar atentos a isto, irmãos, para também não cairmos no mesmo erro. Amém? Temos que estar atentos a isso para não cairmos no mesmo erro. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Estou quase a terminar. 9 minutos que me faltam. É isto? É? Ok, está bem. Se ficar mais uma hora também não há problema nenhum, né? Estamos a falar... Exatamente, estamos a falar de perdoarmos uns aos outros, né? Então, vocês podem me perdoar. Né? Então, como é que é? Temos que meter em prática o que estamos a ouvir, né? Então, Gálatas 5,16, irmã. 5,16, fruto do Espírito. Portanto, vos afirmo
Viver pelo Espírito e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. O que é esse viver no Espírito? Andar no Espírito. Andar no Espírito, viver no Espírito é nada mais, nada menos do que andar a fazer a vontade do Pai. É tão simples como isto. Andar na palavra, porque a palavra de Deus é vida e Espírito. Amém? É viver no Espírito. Viver no Espírito não é andar aí aos arrepios, como dizia o nosso pastor João. Aí, né? É andar, é nos esforçarmos a andar para agradarmos o nosso Pai. Andar na palavra, não é? Despirmos-nos da velha natureza e nos esforçarmos a andar com base na nova natureza, na qual nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Amém, igreja? Então, vamos continuar. Portanto, a carne luta contra o Espírito. É verdade, há uma luta ferrenha. E o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou isto é, fazer a vontade do Pai. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Amém? A lei que dizia, faz, não faz, deixa de fazer, deixa de fazer, não fazer. A lei nos mostrava apenas nosso estado pecaminoso, mas a graça nos mostra o estado e também nos livra do nosso estado. Amém? Amém, igreja? Portanto, é hora de nós podermos nos libertar disto. É hora de nós podermos dizer não a esta maneira má de viver, a estes maus pensamentos que vêm na nossa... É hora, tudo é possível se nós colocarmos tudo aos pés de Jesus. É possível, igreja. Vamos lutar para que o reino, para que a obra que foi confiada a cada um de nós, cada qual no seu lugar, possa crescer, irmão. O reino de Deus é cada vez mais crescente, mas só cresce se nós nos submetermos ao Senhor. Se nós nos submetermos a Deus. Nos submeter a Deus é fazer o quê? É fazer, nos esforçarmos em fazer a vontade do Pai, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, no nosso pensar. Onde quer que nós estejamos. Na comunhão uns para com os outros. Para que sejamos realmente essa influência, este sal, esta luz que Deus espera que nós sejamos. É hora, irmãos. A altura é essa. É difícil? É difícil, mas não é impossível. É possível, sim, senhora. Porque nós temos as ferramentas que nos torna possível, que pode nos tornar possível, né? De sermos irrepreensíveis, de sermos santos, de sermos sal e luz. Temos sim. A palavra de Deus, o Espírito Santo em nós. E o poder da oração. E ainda mais, e o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós falamos que a unção quebra o jugo. Ok, é verdade, sim. Mas esse jugo só é quebrado pela unção de Deus quando deixamos a unção entrar. E como é que a unção entra? Nos esvaziarmos de nós mesmos, nosso eu, e nos enchermos do eu de Deus. Amém? Como é que o eu de Deus entra em nós? Alô? Como é que o eu de Deus entra em nós? Quando nós levarmos em conta o recado de Deus, primeiramente, para a nossa vida pessoal, e é esforço, é tudo em esforço. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Tudo em esforço. Esforço porque não é fácil fazer a vontade do Pai. Requer um esforço da nossa parte. No mundo que nós vivemos, irmãos, não é fácil. Você quer dizer, não é fácil agradar a Deus? Não. Essa pessoa está a mentir. Vamos ser honestos e verdadeiros. Mas com esforço, com abrir o nosso coração para o Senhor, é possível. Deus vai estar ali para te ajudar. Vai estar ali para te ajudar, vai estar ali para te levantar, vai estar ali para remover aquilo que não é dele dentro de ti e colocar o eu dele dentro de ti. Só vem quando nós abrimos nosso coração para ele. É tão simples como isto. Tão simples como isto, irmãos. Então, isso é preciso o quê? É preciso nós termos uma consciência, primeiro, de que nós somos nele. De que nós somos nele. Porque às vezes, não digo que tem sido assim, às vezes, muitos de nós falhamos em fazer a vontade do Pai, porque ainda não deixamos ainda nos identificarmos nele. Porque ainda estamos com dificuldade de sabermos quem nós somos em Cristo. Não digo que é assim, mas muitas vezes isso pode ser uma das causas que faz com que às vezes nós falhemos em fazer a vontade do Pai. Por isso, irmãos, o esforço
é recompensado naquele que decide fazê-lo. Deus recompensa. Deus recompensa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele não sei que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele galardoa, recompensa todo aquele que o busca. E eu posso acrescentar, Ele galardoa, recompensa todo aquele que se entrega a Ele de coração, que abre o coração para Ele. Deus não te deixa confundido. Ele vai pegar em ti, vai moldar-te. Aliás, está escrito que nós somos o quê? Somos o barro na mão de Deus. Ele é o nosso oleiro. Então, se Ele é nosso oleiro, dizemos, Senhor, estou aqui, molda-me naquilo que é a tua imagem, natureza e personalidade, para que sejamos uma influência. Amém, igreja? Estou a falar demais ou como é que é? Estou quase a terminar, vou cumprir o horário. Amém. Agora, há uma passagem, essa é uma bênção, aleluia. Há uma passagem em Neemias, vou partir para a conclusão agora, Neemias 8, os irmãos conhecem essa passagem. Se puderem abrir, agradecia, se faz favor. Neemias 8. Neemias 8, versos 1 a 10. Eu gosto de ler as coisas todas completas. Versos 1 a 10. Onde se fala, onde Neemias e Esdras levantaram-se para lerem a lei de Deus diante do povo. E o povo ouviu essa lei, ouviu a palavra, ouviu a explanação da lei de Deus, da Torá de Deus, né? Aqui diz a Torá, que é a lei de Deus, e o povo caiu em profundo arrependimento. E a Bíblia diz que o choro segundo Deus produz arrependimento, amém? E o choro segundo o mundo produz pesar, pode levar à morte. Verso 1 diz assim, então como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras e o escriba e mestre que trouxessem o livro da Torá, que é o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então, e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, a lei de Deus, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulher, criança e todos os que podiam entender a leitura da palavra. Ele leu a Torá, que é a lei de Deus, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender a palavra. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, aliás, construída especialmente para a ocasião. Estava num palanque, num púlpito como este aqui, mas de uma forma que todo o povo pudesse o ver. Estava lá em pé Esdras. Então, depois, Urias, ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semã, Anaias, Urias, Ilquias e Maceias, e à esquerda colocaram-se Pedaias, Misael, Malquias, Azon, Asbadane, esses nomes esquisitos, Zacarias e Messulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente onde ele estava. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé e em sinal de reverência. Aleluia. Em seguida, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz, amém, amém, assim seja. Verdade. Então eles adoraram ao Senhor, adoraram o Senhor prostrados com as faces encostadas no chão. Significa dizer, humilharam-se perante o Senhor, assim, é bom prostrar-se perante o Senhor. E esse povo fez isso. E atualmente aí muitos ainda fazem isso. Nós também fazemos isso, não é? Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Yacub, Sabetai, Audias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Aná. Eu só estou a ler tudo isso para os irmãos compreenderem mais ou menos até onde nós vamos. Ok? Aná e Penaia orientaram a população quando a aplicação da lei na vida diária, quando a aplicação da lei, quando a aplicação da palavra na vida diária do povo, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá,
lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam na palavra de Deus. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruídos do povo, declararam à multidão: este é dia consagrado ao Senhor. Diga comigo, este é dia consagrado ao Senhor. Amém? Este é o dia consagrado ao Senhor. Glória a Deus. No entanto, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentavam os erros cometidos enquanto ouviram a palavra de Deus. Significa dizer que a palavra de Deus trouxe à lembrança os erros na qual o povo estavam mergulhado. E nós também vimos aqui a palavra de Deus. Devemos ter uma consciência, com base na palavra, com base na chamada atenção que nos foi feito, qual é o meu sentido, qual é o meu estilo de vida, em que posição de caminhada eu vou para com meu Deus, como é que eu estou. E esse povo caiu, como se diz na linguagem do nosso irmão brasileiro, esse povo caiu na real, através do ensino da palavra que receberam. Eles ouviram aquilo que lhes foi comunicado. São ensinamentos que eles receberam, mas que também trouxeram a lembrança que, afinal de contas, a vida que nós levávamos no passado estava errada. Agora somos instruídos a viver uma nova vida, a seguir um novo caminho, a obedecermos à lei de Deus. E o povo ouviu aquilo e caiu, chorou de arrependimento. Não é mal nenhum, não é pecado nenhum nós também pararmos e chorarmos de arrependimento quando nos lembrarmos que nós falhamos com Deus. Não é mal nenhum. Eu disse há bocado que o arrependimento segundo Deus, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz pesar, pode levar à morte. Amém, igreja? No entanto, continuando, verso 10. Ainda verso 9. Leram a lei de Deus e Neemias depois encorajou o povo: não vos entristeçais nem pranteais, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos quando ouviram a palavra de Deus, que é a Torá. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendado: agora após ir de comer e beber gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviais algo aos que não têm nada preparado. Aqui fala de partilha. Amém? E para si mesmo, pois este dia é santificado ao Senhor nosso Deus. Sendo assim, não vos entristeçais. Eis que a alegria do Senhor a vossa força é. Aleluia. Diga, a alegria do Senhor a minha força é. Sabe... Ok. Sabe como é que se torna a alegria do Senhor a nossa força é? É tão simples como isto. Quando nós nos libertarmos da velha vida, quando deixamos de parte a murmuração, o falar vaidade, o apontar do dedo, o envolver-se em fações, o envolver-se em grupinhos, quando deixamos de ser caluniadores, quando deixamos de ser enganadores, quando deixamos de nos envolver em caminhos condenados pela palavra, tudo que nós vimos aí nos Colossenses e nos Efésios, irmão, só assim, vida livre, vida que tem a vida de Deus dentro dela, essa vida transborda de alegria. E aí podemos dizer que a alegria do Senhor é a minha força. É verdade. Porque uma vida que anda entupida com pecado, irmão, só vai ser alegre quando essa vida abrir o coração para o Senhor poder libertar essa vida, não é verdade? Se essa pessoa não se arrepende, vive em pecado, não há arrependimento nenhum, a alegria do Senhor vai entrar nela? Vamos ser verdadeiros. Amém? Essa pessoa vai andar aqui, subjugada pelo diabo, certo? Essa pessoa vai andar subjugada pelo inimigo. Se não se arrepender a tempo, pode ser até levado à morte. O que é que diz a palavra de Deus? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito do nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação que há nele, que vem pela graça. O salário do pecado é a morte. Só que vive em pecado, continua sendo a pecar não há arrependimento. Claro, está caminhando para a morte, irmãos. Não é verdade?
Você que a tua vida é só falar mal dos irmãos, é só se juntar em grupinho e falar aqui para promover mesmo o distúrbio na igreja. Se não se arrepender dessa atitude, está a caminhar para o inferno. Igreja. Amém? Desperta, tu que dormes. E o Senhor vai te esclarecer. O Senhor vai te dar um toque, vai te levantar, vai dizer, não é ali, siga para aqui. Igreja, é tempo de nos unirmos. É tempo de darmos as mãos uns aos outros. Para Deus não há acepção de pessoa. Não estou aqui a falar de cor, nada disso. Para Deus não há acepção de pessoas. E nós também na igreja, também não pode existir acepção de pessoa, igreja. Não pode. Está fixe, filha, já vi, já, ok. Minha mulher está a dar toque. Yeah. Margarida, tenta nisto. É uma benção, amém? É fofinha, né? É a mais bonita aqui da igreja, sabem disto, né? Está a brincar, todas são bonitas. Amém? No entanto, igreja, é assim, por amor de Deus. Sara, benção, se faz favor. Podem subir? Susana, eu disse, chamei a primeira Sara, depois fui aí na benção. Amém? Amém, igreja? Vamos acatar todo o ensino de Deus que foi enviado para o nosso proveito, para o nosso benefício. Toda a escritura divinamente inspirada é profeteosa para quê? Para corrigir, redarguir, instruir em justiça. Amém. A palavra de Deus não foi enviada para condenar ninguém. Foi enviada para salvar, libertar tudo e todos. Aleluia. Diga, Deus é bom. E a sua misericórdia duram para sempre. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.